Olá, seja bem-vindo ao canal Safe Zone. Eu sou o professor Machado e na aula de hoje nós vamos ver o verbo ser e estar na forma interrogativa. Verbo ser e estar, mais conhecido também como verbo to be. Preparado? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui colocando já, como sempre, o nosso título, que é to be. E em português, vamos deixar aqui do lado já uma revisãozinha. To be significa ser e também significa estar. São dois verbos, tá? Bom, nós vamos trabalhar ele na forma interrogativa, né? Nas perguntas. Beleza? E o tempo verbal que nós vamos utilizar é o presente simples. Então anote também essas informações aí no seu caderno, onde você estiver anotando, né? Para você não confundir as matérias aí, tá legal? Então o verbo ser e estar. Então o to be em si, né? Ser e estar. Bom, aí eu tenho a conjugação verbal dele, né? A flexão, que vai ser o seguinte. Primeiro nós temos am. Legal? Deixa eu passar só um pouquinho para o lado, acho que vai ficar melhor eu colocar aqui no cantinho. Então, ó, am, que vai ser traduzido como sou e também estou. Is é traduzido como é ou está. E por último nós temos are, que significa são, estão, somos e estamos também. Isso não é novidade. Se você assistiu às últimas aulas do canal, você vai ver que nós já passamos por esse assunto. Isso aqui é só uma revisãozinha rapidinha aqui para contextualizar, tá certo? Se você não assistiu, assiste lá e para você ficar ainda mais por dentro do assunto, tá legal? Bom, não vamos esquecer também qual é a exceção, né? Qual que é a exceção? Se eu for falar você é, eu não posso traduzir como you is, hein? Tá? A tradução pode até fazer sentido no português. You é você, is é e está. Então dá certo se eu falar você é traduzindo como you is ou você está. Não pode, tá, pessoal? Não pode, tá? Essa aqui é a única exceção em relação ao verbo to be. Então, you is não posso utilizar, tá errado, tá? Se eu não posso usar o you is, então o que eu posso utilizar é you are. Também não posso usar you am, tá bom? You are. Mas you are, pela tradução, você vai perceber também que ele pode ser também traduzido como vocês são ou vocês estão. Certo? Você só vai saber com precisão com o contexto, tá? Com as palavras que virão depois para você entender exatamente. Mas só a expressão you are não dá exatamente para você saber com precisão se eu estou falando você é ou você está, ou até mesmo vocês são ou vocês estão. Eu preciso de mais palavras. Mas lembre-se, grife isso no seu caderno, na sua cabeça. You is não pode ser usado na língua inglesa, tem que ser sempre you are, tá bom? Do resto, qualquer outra combinação de palavras, você pode seguir aqui a tradução do que eu coloquei aqui, que dá super certo. Só you is, lembre-se, não posso usar. Belezeira? Então, feita essa mini revisão aí, nós vamos então para o que interessa, que é o nosso Safe Zone, que é a nossa formulazinha, né? Que vai ajudar a gente a falar certinho o inglês. Vamos pegar uma frase aqui no português, uma pergunta, utilizando aí o verbo ser e estar. Eu vou fazer uma pergunta assim, ó. Você é feliz? Beleza? Se eu colocar aqui em cima a estrutura da frase, ela foi feita com quais palavras? Eu coloquei aqui, ó, o sujeito da frase, que é o você. O verbo, no nosso caso aqui, eu vou colocar o be aqui, né, que é o verbo ser e estar.
e o resto que é o complemento, o resto da frase. E eu coloquei aqui o ponto de interrogação. Então essa daqui, em verde, é a fórmula do português. É assim que o português estrutura a frase para fazer uma pergunta, tá legal? E o inglês, qual é a diferença? Vou colocar em preto aqui, tá? No inglês, quando eu faço uma pergunta, eu vou inverter, ó, as palavras. Primeiro, na minha pergunta, a palavra, quando eu tenho uma frase com o verbo to be, ela começa com o be. Depois só que vem o sujeito da frase e o complemento que fica lá no finalzinho mesmo e o ponto de interrogação, não muda. Mas então, no comecinho, a gente inverte, tá legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo ser, ó, que tá aqui, que é o verbo to be, e colocar aqui, correto? Então, aqui vai ficar como? Are. Por que vai ficar are? Porque eu tô usando você, que é you, então não posso usar is ali, tá legal? Então, inverti, are you feliz? Happy. Tranquilo? E aí, invertendo, fica tudo certinho. Faço a pergunta com entonação. Are you happy? Quando você for escrever, pegue assim, eu sempre indico, nessa aula legal é trabalhar adjetivos, características, tá? Então você pode colocar aí bastante características e aí vai fazendo, montando as frases que dá certinho, beleza? E vai trabalhando a entonação, não esquece, tá? Para você já se acostumando a fazer a entonação certinha das perguntas, tá legal? Bom, vamos lá para mais uma aqui, trabalhar mais uma frase. Tô olhando aqui pro lado para ver se a minha câmera não vai atrapalhar, né? Não vai tampar aqui a aula. Bom, vamos mais uma. No português, vamos colocar aqui uma com eu. Posso fazer uma pergunta também, tranquilo, tá? Então, vou fazer uma pergunta aqui. Eu sou... vou colocar aqui paciente. Beleza? Eu sou paciente? Bom, vamos lá. Vamos fazer já aqui, vamos usar o safe zone aqui, ó, que tá aqui em cima, tá? Em preto, pra gente traduzir. Vou começar com o sujeito? Não, vou começar com o verbo, tá? Então vou fazer uma inversão aqui. Coloco o sou aqui, que em inglês é am, que a gente viu lá. Depois passo para cá, I, e paciente, que é patience, tá? Patient, desculpa. Patient. Beleza? E o ponto de interrogação não pode esquecer, hein? Ponto de interrogação não é opcional, beleza, galera? Não vai esquecer, vai fazer uma prova aí, fazer uma coisa, esquecer o ponto de interrogação. Tem um aluno que esquece, acredita? Ele fica tão preocupado com o safe zone aqui, a inversão, que ele acaba esquecendo o ponto de interrogação, né? E aí dá errado, hein, pessoal? Tranquilo, vamos lá para mais uma. Vamos trabalhar agora com o verbo to be na forma is. Em português ficaria algo como ele é. Vou colocar aqui curioso, curious. Beleza? Ele é curioso. Vamos lá para o inglês. Vamos inverter novamente. O verbo to be vem para cá. No caso de is. E ele, he. Tranquilo fazer is agora, porque tá vendo? Ó, não é you, é he. Então posso usar is tranquilamente, só com you que não pode. Curioso, como disse, curious. Beleza? Então coloquei aqui, ponto de interrogação e joia. Frase tá feita, perguntinha. Não é difícil, galera, é só lembrar de inverter, tá? Bom, vamos mais uma. Vamos colocar agora com o nós, colocar um plural. Então, nós. Agora eu vou trabalhar com estamos, tá? Com o verbo estar, que também é to be, ó. Nós estamos. Vou colocar aqui no Brasil. Então, nós estamos no Brasil? Bom, coloca lá, estamos, que é o verbo to be. Faço a inversão. Are, que é a tradução original dele mesmo, né? Nós, we, no, in, e Brasil, escreve com Z e fala Brasil. Então, are we in Brazil? Are we in Brazil? Então, faço aqui a minha pergunta, a entonação tá jóia. Estamos voando já, muito bom.
E vamos fazer uma última aqui, que é, vou trabalhar agora com o it, tá? It, vou colocar, ó, it, o it pode ser traduzido como isso, ele ou ela, tá? Mas lembre-se, o it não pode ser usado para pessoas. Eu posso me referir a ele ou ela como it no inglês para falar sobre um animal, sobre um objeto, sentimentos, tudo, qualquer coisa que não for pessoas, tá legal? Então, nesse caso, imagine que eu estou falando sobre um cachorrinho, tá? E aí eu vou colocar assim, uma cadelinha, tá? Vou colocar ela é amigável. Quero saber se ela não é brava, né? Se ela é amigável, se ela é boazinha. Então, quando você estiver falando sobre um animal e quer perguntar se o animal não morde, você pode usar essa expressão aqui, tá? O amigável. Beleza? Então aí, vamos lá. Coloquei, eu esqueci o ponto de interrogação já, né? Ponto. E aí, novamente, inverti, coloquei is, que é a tradução original. Ela, não posso colocar she, hein? Se for she é uma pessoa. Muito também acontece das pessoas utilizarem he e she se for um petzinho, um animal de estimação, né? A gente considera o nosso pet como parente, né? Como parte da família. Então, é normal também, tá? Em culturas que falam inglês, Estados Unidos, né? Tal, Inglaterra, as pessoas chamarem os animais, usarem, né, os animais de estimação como he e she, porque realmente tem o apelo sentimental, tá bom? E aí não vai ofender a pessoa, tem gente que se ofende usar it. Então, tem aí essa sensibilidade de saber quando usar it e quando não utilizar, tá bom? Isso é uma parte cultural, mas para gramática, para livros, né, relatórios, enfim, tá trabalhando num pet shop, lá tem que fazer um relatório sobre um animal e tal, não tem problema, pode colocar it, tem que colocar, porque senão dá errado, tá legal? Vai perder sua prova aí por causa disso, né? Então, ela, no caso, eu estou falando de um animal, tá? Beleza? Vou colocar it, então, tá? Então, is it? E amigável, que é friendly. Beleza? Parece com friend, né, de amigo. Então, friendly, amigável, tá? Ficou então a pergunta, is it friendly? Is it friendly? Agora tá um petzinho lá, né? Nossa, eu sei que a madame lá, que a moça, né, o cara tá um petzinho lá dele. Então, no dia a dia, tá? Sem ser prova. Posso colocar is she friendly? Is he friendly? Pode colocar, tá? Na hora de falar no dia a dia, tranquilo, para não ofender. Mas, se for prova, se estiver sendo observado aí, né? Sendo avaliado, então nesse caso utilize it, porque a gramática pede isso. Combinado? Pessoal, então, para fazer frases interrogativas com o verbo to be, o que nós precisamos fazer em comparação ao português é, inverter. Pega o verbo, passa para um lado, sujeito para o outro, verbo para um lado, sujeito para o outro, verbo para o lado, sujeito para o outro. Tranquilo? Então, você precisa ter as traduções na cabeça do verbo to be e saber a nossa fórmula safe zone, que é para sempre utilizar ele de maneira correta. Beleza? Então é isso. E aí, gostou dessa aula? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa ativado o sininho para você continuar recebendo as atualizações do canal e as próximas aulas. Combinado? Até a próxima aula então. Tchau, tchau.